Graça e paz, meus irmãos. Este é um material de apoio que eu vou deixar gravado para consumo. Nós vamos logo mais estar ministrando aulas sobre a eclesiologia, os sacramentos, o batismo, mais especificamente o batismo infantil, para responder assim a pergunta: quem são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo? Nesse sentido, como presbiterianos, pactualistas, confessionais, bíblicos, acreditamos que todas aquelas alianças que Deus firmou com os nossos patriarcas se trata do pacto da graça. Essas alianças, uma em essência, em mesma substância com a aliança do Novo Testamento, ainda que nessas distintas administrações e também ao longo de uma revelação progressiva nessas várias dispensações, nós entendemos que podemos tranquilamente fazer um link entre circuncisão e batismo. E o texto sagrado ele vai trabalhar sempre com uma realidade espiritual paralela entre essas duas ordenanças nas distintas administrações. Assim nós compreendemos que a circuncisão e também o batismo, ou o batismo como substituição da circuncisão na nova aliança, tem uma realidade espiritual que continua. Como, por exemplo, nós podemos falar sobre a fé, em que a circuncisão e o batismo está relacionado à fé. Ou também com o próprio aspecto cruento, em que no original hebraico, fazer aliança, cortar aliança, berit karat, é o mesmo que nós estarmos aqui pregando no Novo Testamento, o batismo relacionado à morte do Senhor Jesus Cristo. Então veja que há uma realidade espiritual em que o texto sagrado ele vai estar dando esta continuidade ao ensino de que essas ordenanças, ainda que elas sejam diferentes na administração dos sinais, a coisa significada ela continua a ser a mesma, já que nós entendemos que esses mandamentos, essas ordenanças, esses sacramentos representam muito mais do que simplesmente algo visível ou sensível, ou apenas um memorial. Nós temos então uma realidade muito acentuada em toda a Bíblia em que faz esse paralelo entre circuncisão e batismo. Nesse contexto, nós vamos estar trabalhando com a perícope que está no capítulo 2 da carta aos Colossenses, versículos 11 e 12, e entender através de alguns vocábulos que serão destacados, observando sua classe gramatical, para que possamos fazer uma análise sintática, demonstrando que não há ruptura no pensamento do apóstolo Paulo, em que ele apresenta a condição daqueles irmãos no versículo 11, e no versículo 12 ele vai responder como isso aconteceu. Então vejamos que a comunidade que está ali se reunindo na igreja em Colossos, nós vamos responder como eles estão naquela condição no versículo 12, uma vez que eles são realmente circuncidados. Agora, que tipo de circuncisão é essa? É o que o apóstolo vai dizer no capítulo 2, versículo 11 da carta aos Colossenses, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Enrocai peret metete peritome arreiro poieto, ente apecdusei tu somatos tu ramation ter sarcos, ente peritome tu Cristo. Nós vamos destacar aqui circuncidados, peret metete, verbo indicativo, está no tempo aoristo, na voz passiva. O que isso quer dizer? Aqueles irmãos, eles estavam de fato circuncidados, mas não como acontecia na antiga aliança, em que os membros recebiam no seu corpo físico uma incisão. A realidade aqui é que essa circuncisão ela não foi feita por mão, como acontecia na antiga aliança. E assim nós podemos fazer esse link entre circuncisão e batismo, em que esses dois sacramentos, o da antiga aliança e da nova aliança, eles têm uma realidade que está relacionada, neste caso aqui, com o aspecto cruento da obra da redenção. Então vejamos que na antiga aliança, fazer aliança é o mesmo que cortar aliança, berit karat. E aqui nós vamos ver o batismo sendo relacionado com a morte de Cristo. Então, um problema que nós encontramos nas traduções, ou que os tradutores encontram, é justamente essa equivalência com o verbo aoristo, em que ele é pontiliar, ele está em um ponto na linha do tempo, só que ele não especifica a duração dessa ação. Assim, essa condição que aqui está sendo descrita na voz passiva demonstra que, assim como no batismo é uma obra do Senhor, não é uma obra sinergista, nós não depositamos na dignidade do ministrante, muito menos nós depositamos nos próprios elementos sensíveis que representam toda uma realidade espiritual. Por exemplo, na circuncisão,
nós vemos a incisão na carne. Na nova aliança, nós vemos o elemento água. Ou no outro sacramento, o pão e o vinho. Esses elementos exteriores, eles não têm inerentemente nenhum poder, é a operação do Espírito Santo. Assim também, através da forma trinitariana, os ministrantes que praticam esses dois sacramentos, eles não estão fundamentados na dignidade do ministrante. Então é válido o batismo hoje, ainda que seja um falso profeta que pratique esta ordenança. Então nós entendemos que a dignidade não está fundamentada no ministrante e nem está em um poder inerente aos meios que Deus está usando aqui como sinais exteriores ou sensíveis para a prática desses sacramentos. Então veja que o apóstolo Paulo ele vai estar descrevendo e o verbo aorístico, por ele ter essa dificuldade, nós precisamos destacar algumas características. Nesse caso, ele está no modo indicativo. O modo indicativo é descritivo e ele, associado ao aoristo, ele coloca a ação traduzida, né, para os nossos tradutores, no passado. Por isso que eles foram circuncidados, eles estão numa condição presente naquele momento, circuncidados, e essa circuncisão não vai ser uma circuncisão física, ele vai estar trabalhando com a realidade espiritual. Agora nós vamos observar no versículo 12 como isso aconteceu. E veja que não há uma ruptura no pensamento do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Citafentes auto en tu baptismo, errocai sinergetete dias tes pisteos, tes energeias tu tel, tu regeirantus auto ecton necron. Vou destacar aqui sintafentes, sepultados, é um verbo que está no particípio aoristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa frase ou essa oração, ela está em uma condição subordinada à oração principal ou ao verbo principal, que é justamente circuncidados. Veja, a circuncisão de Cristo, e essa circuncisão de Cristo, em que agora descreve a posição daqueles irmãos, ela vai estar sendo agora respondida. Como isso se dá? Se dá justamente por nós estarmos sepultados com ele no batismo. Então, essa frase ela está subordinada àquilo que o apóstolo Paulo ensinou antes. Por isso nós não podemos fazer uma desconstrução da linha ali que começa no versículo 11 até o versículo 12, em que o versículo 12 não pode ser ali destacado de tal forma que cause uma ruptura no pensamento do apóstolo Paulo. Então fica claro pela classe gramatical que aqui está sendo empregada, o verbo no particípio aoristo, e como eu disse, os tradutores sofrem para fazer uma tradução equivalente, e aí eu posso dizer que, por ironia, a NVI ela faz uma descrição melhor, né, através de uma tradução que vai exemplificar que essa construção de pensamento, essa linha que se seguiu do versículo 11 até o versículo 12, não vai ser rompida, muito pelo contrário, ela está intimamente interligada de tal forma que nós podemos responder como aquela situação dos irmãos no versículo 11 aconteceu justamente pelo versículo 12, que está subordinado ao versículo 11. Então vejamos que, analisando o texto no original nesse sentido, para nos ajudar melhor a entender a construção do pensamento do apóstolo Paulo, nos dá essa análise tática que não tem como deixar dúvida que há de fato um link entre circuncisão e batismo. Em breve nós estaremos fazendo outros materiais de apoio, como por exemplo o termo criança, que é empregado no Novo Testamento. E aí nós podemos trabalhar com mais propriedade nas aulas presenciais, de forma que esses materiais que estão sendo gravados podem ser consultados a qualquer momento. Fique com Deus e que Deus nos abençoe na defesa pela verdade. Amém.